Santo possa nos revelar a Tua palavra e nos trazer, Pai, coisas importantes para as nossas vidas, para os nossos dias e que venha fazer a diferença em cada vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor, amados. Glória a Deus. Vamos abrir em Lucas 24. Capítulo 1. Nós vamos ler até o 35. Quem achou, diga yes. Quem não achou, diga no. Oh, tá ruim, meu. Tá aqui nas minhas costas, hein? Vamos lá. No primeiro dia da semana, bem cedo elas foram ao sepulcro. Levando as especiarias que tinham preparado, acharam a pedra removida do sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas a respeito, de repente pararam junto delas 2 homens com vestes brilhantes. Elas ficaram tão atemorizadas que se curvaram com o rosto em terra. Mas os homens lhe disseram: por que buscais entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos do que vos disse, estando ainda na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado ao 3º dia e ressuscite. Então se lembraram das suas palavras. Quando voltaram do sepulcro, contaram todas essas coisas aos 11 e aos outros. Eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras que com eles estavam. E os que contaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam loucura e não acreditaram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lençóis de linho e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Nesse mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia chamada Emaús, que era distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando entre si de tudo o que havia acontecido, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro. O próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os olhos deles, porém, estavam como fechados, e eles não reconheceram. Então Jesus perguntou: que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? Eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhes: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que acontecem lá nesses dias? Perguntou ele: quais? Responderam eles: as que dizem a respeito de Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Como os principais sacerdotes e as nossas autoridades os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse Israel. Mas agora, além de tudo isso, já é hoje o 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam. Foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos, que dizem estar ele vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas ele não viram. Então Jesus lhe disse: ó tolos e tardios de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória?
E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhe o que dele se achava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez com que iam para mais longe. Eles, porém, insistiram, dizendo: fica conosco, pois é tarde e o dia já se declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão e abençoou e partiu e lhe deu. Os olhos deles se abriram e reconheceram, mas a ele desapareceu diante deles. Disseram um para os outros: não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais dizia: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho e como tinha reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Sabe, amados, como eu falo, esse culto é um culto emblemático, ele é diferente. Essa é uma passagem que ela nos traz muitas lições, ela nos ensina muitas coisas. E uma coisa tão importante é que a gente vai ver uma narrativa de anjos, nós vamos ver uma narrativa do autor, do Espírito Santo, nós vamos ver uma narrativa de Jesus, nós vamos ver uma narrativa dos discípulos, mas o bem da verdade é que esta palavra, ela nos revela e nos mostra as coisas que nós não conseguimos perceber no dia a dia. Primeira coisa, se a gente analisar, era costume na época, quando se morria alguém, eles colocavam em túmulos, né? Vamos supor, em túmulos que se fechavam, costumava se fechar com pedras, né? Então eles se costumavam enrolar o morto ali com lençóis e colocar especiarias, e ali colocar e deixar o morto ali por uns dias. Era normal isso. E assim, aqui nós vemos que Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, Joana, mas algumas mulheres correram, na verdade não correram, elas foram de manhã para jogar ali na entrada do túmulo mais algumas especiarias. Elas queriam colocar um aroma para adorar o seu Deus, né? Era uma forma que eles tinham um cuidado, um carinho especial por aqueles que morriam. Só que para surpresa delas, quando elas chegam ali no domingo, porque Jesus ele foi crucificado na sexta-feira, certo? Aí Jesus é levado ali para o túmulo. No sábado, né, a gente não tem nenhuma movimentação. Mas no domingo, quando elas vão ali levar as especiarias, algo anormal tinha acontecido. Anormal no sentido que a pedra do túmulo estava removida. Aquela pedra precisaria em torno de 2 a 3 homens para removê-la. Ela era muito grande, ela fechava toda a entrada. Então assim, não era normal ver um túmulo aberto. Não era normal alguém desrespeitar o túmulo. Mas naquela manhã, alguma coisa estava sinalizando que estava algo anormal. E vendo aquela pedra removida, Maria, ela vai entrar ali dentro do túmulo, ela vai ver o que está acontecendo.
Mas no que ela vai entrar, ela vai perceber que não há nenhum morto, não há um corpo. Mas assim, lenços. O lenço que estava envolvendo Jesus, ele estava ali. Mas o corpo não estava. Aquelas mulheres, elas saem, elas se comunicam, elas olham para dentro do túmulo, e uma começa a olhar para a outra e fala: meu, alguém tirou o corpo, alguém levou o corpo do nosso mestre, do nosso Senhor. E no que elas estão saindo do sepulcro, há dois varões. Mas há dois varões anormal, diferente. Não são homens comuns. Porque a Bíblia nos relata que quando ela olha para aqueles varões, eles são diferentes. As suas roupas brilham. As suas roupas têm luz. A presença daqueles homens é algo fora do comum. Mas aqueles homens vão indagar aquelas mulheres, a despeito daquilo que elas foram ver. Mas aqui, naquele momento, elas são acrescidas de uma falta de fé, porque elas esqueceram daquilo que Jesus havia ensinado. Porque aqueles homens, varões, na verdade são anjos, que estão dizendo: mulheres, por que vocês estão pasmas? Por que vocês estão espantadas por aquilo que vocês estão vendo? Aquilo que vocês estão achando algo anormal, não deveria ser para vocês. Porque vocês precisam lembrar do que Ele vos disse. Veja, a primeira conotação que eu tenho que olhar e me atentar é que os anjos que ali estavam chamam a atenção das mulheres, porque elas esqueceram daquilo que foi ministrado, elas esqueceram daquilo que foi pregado, elas esqueceram daquilo que um dia elas ouviram. O bem da verdade é que essa palavra, quando eu estava lendo de manhã, e ela vai me ensinar algo, e o Espírito Santo vai ensinar algo para nós. Infelizmente, quando nós estamos vindo na igreja, a gente está ouvindo uma palavra, um sermão, a gente tem um hábito de reter. Presta atenção no que o Espírito Santo está dizendo. O Espírito Santo falou comigo dessa manhã: a gente só tem o hábito de reter no culto aquilo que me interessa. Aquilo que a minha consciência me revela que é possível. O que é capaz de acontecer humanamente. Porque quando Jesus ministrou que Ele iria se entregar, mas que Ele ia ressurgir ao terceiro dia, isso passou desapercebido na pregação. Isso passou desapercebido pelos apóstolos. Isso passou desapercebido porque eles não entendiam algo que é sobrenatural. Eles não entendiam que era uma revelação futura. Eles não entendiam aquilo que Jesus estava falando a respeito de si mesmo. Porque é uma natureza, algo em nós, uma natureza humana de absorvermos os nossos interesses. Quando Jesus falou que ia morrer, mas ia ressurgir ao terceiro dia, não faz sentido para nós. Mas era algo de muita relevância, era algo de muita importância, mas ali não foi dado ouvido, não foi dado crédito, não perceberam, não pegaram algo que era de tão importante. Porque quando nós entramos num culto, é normal também a gente entrar cheio das nossas preocupações. É normal a gente vir aos cultos carregado de ansiedade. É normal, às vezes, a gente vir no culto já pensando como que vai ser amanhã, como vai ser meu trabalho, eu tenho que levantar cedo, eu tenho que acordar, eu tenho que me preparar. Mas, amado, se você soubesse o quanto você poderia aproveitar mais os cultos, o quanto o culto poderia fazer mais diferença na tua vida, se as coisas que não fossem tão relevantes para você
ficasse em segundo plano, mas aquilo que é mais relevante para que Deus esteja ministrando no teu coração, você recebesse. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque é mais importante o que Deus quer mostrar, o que Deus quer revelar para nós, do que o que nós queremos reter. Porque nós queremos filtrar no culto e tentar levar para a nossa vida somente o que eu entendo que é possível acontecer. Mas quando se falou, quando Jesus ministrou que ele ia morrer, mas ao terceiro dia ele ia ressurgir. Tá bom, Jesus, eu não entendo disso, eu não vou nem esquentar minha cabeça por causa disso. Porque eu não consigo na minha cabeça entender como alguém pode morrer e ressurgir. Mas quando elas dão de frente com a situação, elas não se lembram. Porque dentro dela não fazia sentido. Porque veja que elas tinham ouvido, elas tinham sido ministradas, mas o que passou na cabeça dela é que alguém entrou, violou o túmulo, roubou o corpo de Cristo. Mas aqui vem algo que o Espírito Santo vai trazer para nós. Que os anjos disseram: lembrai-vos do que ele vos disse. Lembrai-vos do que ele vos disse. Olha que os anjos, eles vão dizer, olha, ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos disse, ainda estando na Galileia. Lembra lá na Galileia? Lembra que vocês vieram num culto, num domingo, que o pastor falou algo para vocês e vocês não lembraram? É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado. E ao terceiro dia ressuscite. Então se lembraram das suas palavras. Então veja que Jesus havia explicado esse momento. Eu estou tentando, amado, entrar num ponto onde a tua consciência possa entender que muitas coisas Jesus já falou para você. O Senhor já ministrou para você. O Espírito Santo já ministrou em você. Mas tem coisas que para você ainda não faz sentido. Tem coisas que era para você estar vivendo algo extraordinário, mas você ainda não absorveu no culto. Eu quero que você hoje se desfaça das tuas preocupações, da tua ansiedade. Porque o mais importante é algo que Deus vai revelar ao teu coração. E Deus mostra ali que tirar pedra não é algo comum, ressuscitar não é algo comum, mas os anjos estão lá para testificar. Ele havia dito, ele disse que iria acontecer assim. E aconteceu da maneira como ele disse. Amado, entenda, lembrai-vos do que ele vos disse. Tem momentos difíceis que nós passamos na vida, e nós ficamos, às vezes, paralisados, porque o problema é grande, a luta é grande. Mas se nós só lembrarmos do que eu posso, do que eu entendi, daquilo que eu acredito que é confortável, que é possível acontecer, às vezes eu não vou me livrar de situações diferentes. Por quê? Porque tem coisas que só Deus vai poder fazer na minha vida e na sua. Tem coisas que só Deus vai poder mudar na minha vida e na sua história. Tem coisas que só Deus vai dar uma reviravolta na sua vida. Tem coisas que você não acredita hoje, mas você precisa crer na palavra de Deus, porque se você não crer nela, é impossível que você venha viver coisas grandes e extraordinárias na tua vida. Algumas vezes, eu tive lutas também, grandes, que eu pensei, meu Deus, como que vai ser isso? Como se resolve isso? Tem situações na nossa vida que parece que não tem saída, não é?
Não tem situações, parece que não tem porta, não tem explicação. Tem hora que vem tudo assim, parece que, meu, agora ferrou tudo. Agora não tem mais jeito. Quantas vezes a gente não fala isso? Meu, e agora? Quem vai nos ajudar? E agora? O que vai acontecer? O que vai ser de mim? O que vai ser dessa situação? Sabe, quando a gente entra em desespero, é porque a gente ligou no nosso automático humano, carnal. Sabe que reflete isso? Que todas as vezes que a gente veio aos cultos, ouviu uma palavra, nós descartamos a verdade de Deus, aquilo que Ele um dia tentou instruir nossos corações. Nós desperdiçamos os nossos dias e o nosso tempo na igreja. Quando você vem na igreja e você tem dificuldade em assimilar e entender o que Deus está falando com você, você está perdendo o seu tempo aqui. Quando você entra naquela porta, você tem que acreditar que você não está vindo aqui para ouvir a mesma coisa. Mas você tem que ter uma inteligência, uma sabedoria, entender que Deus te trouxe a esse lugar e que Ele está te dando mais uma chance, mais uma oportunidade de ouvir o que o Espírito Santo vai ministrar no seu coração. Mas aqui algo importante, presta atenção. A incredulidade nos impede de enxergar o que Deus está fazendo. Eu vou repetir. A incredulidade, ela impede nós de enxergarmos o que Deus está fazendo. Então, todas as vezes que você duvidar, não crer na palavra, significa que você não vai entender e nem vai enxergar o que Deus está fazendo na tua vida. E além do mais, você pode atrapalhar tudo que Deus está fazendo na tua vida. Porque você vai começar a conflitar com a verdade de Deus. E você vai perceber que no final desse culto, se você veio aqui hoje e não acreditar que Deus pode mudar a tua história, eu falo para você não precisa nem ficar até o final do culto, você já pode levantar e pode ir embora. Mas aqueles que acreditem que Deus pode mudar a tua história, que Deus pode mudar a situação, que Deus pode curar, que Deus pode fazer maravilhas na tua vida, pode ficar, esse é o culto certo para você ficar. Pode crer nessa palavra, porque não é porque eu estou dizendo, mas é porque a palavra, ela gera vida. A palavra, ela gera transformação. A palavra do Senhor, ela é poderosa. Mas olha algo que nós temos que prestar atenção no que acontece. Porque se isso foi revelado, é porque é importante o que o céu, o mundo espiritual vê ao nosso respeito. No versículo 11, aqui vai dizer, sabe quem está dizendo aqui? É o narrador. Lucas está inspirado pelo Espírito Santo. Ele vai dizer, tais palavras lhe pareciam loucura e não acreditaram. Espera aí. Olha como é a situação. Havia 2 anjos. Todo um cenário de uma anormalia. Mas os anjos estão confirmando. Olha, lembre do que ele vos disse. Mas aqui está dizendo que essas palavras, tudo que estava acontecendo para aquelas mulheres, pareciam loucura. E diz o quê? Que elas acreditaram? Foi isso que está escrito? O que está escrito? Que elas não acreditaram. Amado, eram anjos do Senhor ministrando. Eram anjos de Deus ministrando. Mas mesmo assim, aquelas mulheres não creram no que estava acontecendo. É possível você vir a um culto como esse e o Espírito Santo falar com você, continuar falando com você até o final e você sair sem crer. É possível de repente você estar ali na tua casa, um anjo aparece lá ministrar você e você não acreditar.
É possível você estar perdendo o tempo da tua vida. É possível você estar perdendo o time da tua vitória. O time do momento da virada da tua vida. Porque você não está crendo na palavra de Deus. Você não está crendo no que Deus está enviando para você. Veja que aquelas mulheres, ela não só elas ouvem, mas ela, de fato, ela testifica. A pedra removeu. Não tem ninguém no túmulo. Só tem o lenço. Os anjos estão aqui, são homens diferentes. Aqui há uma narrativa. Aqueles homens são diferentes. As roupas deles são brilhantes. São diferentes. Olha, lembrai-vos do que ele disse. Elas lembraram. É verdade, ele disse isso, ele falou aquilo. Mas dentro do coração, veja, olha como que é difícil o ser humano. Ele está num conflito. Não, é verdade, o que ele está dizendo, falou tudo isso. Mas elas não creram. E aí elas foram lá, os 11 discípulos, e Pedro corre para olhar ali, e olha lá dentro, testifica, realmente não tem, a pedra foi removida, eu não estou vendo. Mas diz que ele sai maravilhado. Ele sai maravilhado. Agora veja que Jesus não está no túmulo. Sim ou não? Ele não está. Mas aqui nós estendemos um pouco mais a palavra, porque Jesus ele está indo atrás de 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús. Um nome deles é citado, Cleopas. É citado que 2 dos discípulos do Senhor estavam indo embora. Estavam desistindo. Por quê? Porque eles disseram aqui, importante, nós vemos. Porque no versículo 16 vai dizer que os olhos deles, porém, estavam como fechados. E eles não reconheceram, porque quando Jesus vê aqueles discípulos ir embora, Jesus não quer deixar aqueles homens ir embora, decepcionados. Porque certamente eles iam perder a sua salvação. Porque iam achar que tudo aquilo que Jesus falou era uma mentira. Não se concretizou. Por quê? Porque aqueles também discípulos não estavam crendo na palavra. Veja, eles só absorveram o que interessavam a eles. Nós temos dificuldade de absorver o que Deus está falando para nós a nível de futuro. A gente só tem uma capacidade de crer se algo que está acontecendo diante dos nossos olhos. A gente só tem uma capacidade de absorver mais aquilo que realmente está acontecendo no momento presente, que você está vendo. Mas mesmo assim, essas mulheres viram tudo aquilo e ainda colocaram dúvida no seu coração. Eu quero te falar que você tem uma luta grande dentro de você. Você tem uma luta, uma batalha muito grande contra você mesmo. Porque você vai ter dificuldade de crer na palavra que o Senhor tem para a tua vida. Você vai ter dificuldade em crer na palavra que Deus está liberando para a sua vida. E esses homens estavam indo embora, eles estavam indo à distância de Jerusalém, 60 estádios. Mas Jesus encontra eles no caminho. E Jesus diz: o que vocês estão... Perceberam o que eles estavam falando? Que eles estavam tristes, que eles estavam desanimados. E Jesus pergunta para eles: o que vocês estão falando entre si? Olha, amado, olha que situação. Quando nós somos tomados por decepções, porque eles estavam decepcionados que Jesus havia prometido, falado tanto, mas aí eles falaram assim, é o depoimento deles. Poxa, mas quem é você? Você é o único peregrino que não sabe o que está acontecendo? Ele falou que ia ser entregue, que ia ficar na mão deles, que ele ia morrer, mas que ao 3º dia ele ia ressurgir. Mas, amado, era o 3º dia. Só que aí vem um grande problema. Quando nós nos decepcionamos com aquilo que é o nosso tempo, porque eles acharam que talvez seria de manhã, talvez seria, eu não sei qual era o momento aqui, mas eu sei que Jesus foi atrás deles, só que Jesus colou do lado deles e eles não perceberam que era Jesus. E aqui a narrativa diz, que o narrador diz que os olhos deles estavam como que fechados. Amado, o Espírito Santo me manda trazer aqui hoje, que você precisa abrir os seus olhos. Mas que olhos são esses? São os olhos espirituais. Eles sabiam que tinha alguém com eles. Eles sabiam que tinha alguém caminhando com eles.
Mas veja, esses homens eram discípulos. Não era um dos 12, mas era um daqueles que caminhava com os 12. Não era só os 12 discípulos. Jesus tinha muitos outros. Só que esses dois, eles viam o homem, mas não viam mais Jesus. Porque na concepção deles, a esperança deles já havia morrido. Porque eles declaravam, olha, era o terceiro dia, mas ele já não ressurgiu. Eles não conseguiram esperar até o final do dia. Eles não conseguiram esperar até o momento do dia. Eles olharam de manhã, não aconteceu nada e foram embora. Quantos de nós estamos impacientes diante da promessa de Deus? Quantos de nós estamos impacientes diante daquilo que Deus prometeu? Quantos de nós estamos indo embora, virando as costas para Deus, virando as costas para aquilo que Deus prometeu, porque nós queremos viver o nosso tempo, e muitas vezes nós entramos em oração, oramos a Deus, e se não for no nosso tempo, parece que Deus não é Deus, parece que Deus não ouve. Mas guarde o que os anjos falaram: lembrai-vos do que Ele vos disse. Está difícil para você? Está numa luta? Lembra do que Ele vos disse. Você está vendo isso aqui que está na minha mão? Essa é a palavra de vida. Talvez dos livros que você tem na tua casa, esse é o mais, com certeza, o mais importante. Talvez você goste de ler livro, mas se for para ler um livro, leia esse. É o mais importante da tua vida. Se você quer ter resposta, aqui tem tudo. Aqui tem todas as respostas que você precisa. Se você ler esse livro, algumas coisas não vão fazer sentido no momento. Porque até Deus falou para Daniel: Daniel, fecha esse livro, isso não é para agora. Mas aquilo que Deus disse para Daniel nos serve para agora. Talvez a gente está vendo tantas coisas acontecer, talvez a gente vai precisar que anjos aparecem e diz para nós: vocês estão preocupados com o final dos tempos? Estamos, né, gente? Hã? Estamos, né? Estamos ou não estamos? Estamos. Mas o anjo capaz de aparecer e falar assim: lembra do que ele vos disse. Você quer ter resposta? Lembra do que ele vos disse. Você quer saber como lidar com a situação? Lembra do que ele vos disse. Mas se você não ler a palavra, se você não acessar o livro da vida, se você não buscar a Deus, como que você vai lembrar algo que você não conhece? Às vezes tem alguns versículos que o Espírito Santo ele nos inspira. Às vezes a gente, quando os pastores, principalmente quando a gente está preparando um sermão, o Senhor começa a dar algumas coisas, ele vai dando assim, ó. Mas daqui a pouco ele vem com alguns versículos, eu falei, poxa, eu já li isso daí, eu sei onde está. Mas tem hora, amado, que a gente não sabe ali o endereço de certinho. Cara, dá um trabalho para achar, mas está lá, eu sei que está lá. E ele está revelando, ele está mostrando. Por quê? Porque uma vez eu li, ele me disse, eu já ouvi, eu já guardei. Mas se você não lê Bíblia, se você não busca Deus, você vai lembrar do quê? Do que você vai lembrar? Sabe, eu sei que é tão mais atrativo hoje, né? A gente ir no celular buscar as coisas, né? Mas só o celular não vai trazer a vitória, a resposta que você precisa. Porque veja, o anjo, eles ministram, mas eles não criam. Mesmo assim, estava difícil de crer. Mas aqui diz que os olhos deles estavam como que fechados. Mas olha o que eles vão dizer no versículo 21.
Ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse Israel. Mas agora, além de tudo isso, hoje é o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Eles imaginaram, então, o terceiro dia vai ser um dia diferente. Ele vai redimir, ele vai vir com um exército, ele vai vir com seus anjos, cavaleiros, eu não sei. Mas o terceiro dia vai ser um estrondo, vai ser algo assim que vai impactar, ele vai dominar, ele vai redimir Israel, ele vai... Mas na visão deles, nada acontecia. Vou voltar para você. A incredulidade nos impede de enxergar o que Deus está fazendo. Não é o que Ele vai fazer, é o que está fazendo. Você acredita que Deus está fazendo algo na tua vida? Cara, se você não acredita nisso, pode acreditar. Mesmo que Deus mandou você esperar, Ele está fazendo você esperar porque Ele está fazendo algo. Mesmo que não aconteceu, é porque não aconteceu, porque não é o tempo ainda, mas vai acontecer. Ele está fazendo, mas não do jeito, porque veja o relato deles. Primeiro, o relato do autor aqui está dizendo, eles estavam com os olhos fechados. Como que alguém que está com o olho fechado não percebe que o próprio Cristo está do lado dele, vai perceber as coisas que estão para acontecer? Muitas das vezes a gente quer que Deus faça as coisas do nosso jeito, como eu imagino que poderia ser. Às vezes a gente fantasia testemunhos. Não, isso vai acontecer assim, vai acontecer. Cara, às vezes você está numa luta, num problema, e você está esperando as coisas acontecer, a solução do teu jeito. É isso mesmo? Você quer que as coisas aconteçam do teu jeito, da forma que você está imaginando, criando na tua cabeça? Se for assim que tem que acontecer, você não precisa de Deus. A tua mente será o teu Deus. Porque tudo deveria então se manifestar como você pensa. Você não precisa ir na igreja, irmão. Porque se as coisas têm que se manifestar como você pensa, para que você está fazendo aqui? Você não precisa. É só você pensar, as coisas vão acontecer. Mas não é assim que funciona. Mas isso te impede você de pensar, de viver coisas grandes, de sonhar. É mais fácil desistir. Porque quando eu penso em algo e não muda, não acontece, a primeira coisa que me passa na cabeça é desistir. Quantos de nós já não ficamos frustrados? Porque as coisas não saem do nosso jeito. Para a verdade. Quantas vezes nós não ficamos frustrados, queríamos comprar alguma coisa, não deu certo. Esperávamos uma porta se abrir, não deu certo, não se abriu. Até oração. Nós fizemos já por muitas coisas, muitos momentos, e não deu certo, não aconteceu. Mas será que a oração não deu certo? Talvez para nós não deu certo. Mas uma coisa eu quero te falar, você pode ter feito qualquer tipo de oração. O que Deus fez com a tua oração, que para você pode não ter dado certo, Deus não desprezou ela. Eu posso te afirmar isso. Mas a tua oração revelou o que está no teu coração. E Deus simplesmente olhando o que estava no teu coração, Deus começa a trabalhar. Mas Deus começa a trabalhar porque se algo te preocupa, também preocupa a Deus. E se preocupa a Deus, Ele vai ver o que te preocupa. Porque Deus consegue distinguir qual é a intenção do teu coração. Deus consegue ter a percepção se o que está te preocupando é algo bom ou ruim. Quantos entendem que Deus tem essa capacidade? Então muitas das vezes a tua oração, o próprio Tiago fala, nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos. Às vezes pedimos, e muitas vezes não é porque vamos pedir, vamos receber. Nem sempre estamos preparados para receber aquilo que pedimos. Às vezes não estamos preparados para aquilo que oramos. Mas uma coisa eu posso te afirmar nesta noite. Nenhuma oração que você fez, Deus desprezou. Se Deus não se manifestou na tua vida, é porque
Deus enxergou algo que certamente não ia ser bom para você. Então, amado, aprenda uma coisa. É difícil dizer isso. Mas se às vezes falar, Deus, se eu errei naquilo que eu pedi, naquilo que eu tenho orado, naquilo que eu tenho buscado, Senhor, o Senhor tem total liberdade, mas me revela, me mostra, me faz orar certo, me faz ter a percepção das coisas corretas. Porque eles ficaram tristes, foram embora, porque não aconteceu do jeito deles. Quantas pessoas estão indo embora da igreja, porque ora Deus não responde e vão embora. Eu vou para outra igreja. Aí faz a oração lá também, Deus não fala, e fica fugindo, indo embora. Será que o problema é a igreja? Ou será que o problema não somos nós? Amado, às vezes a gente não está preparado para ouvir não. Não, a gente não quer ouvir não. Quem faz oração pensando em ouvir não? Fala para mim. Porque todas as vezes que nós nos apresentamos, Deus, sou eu de novo. Né? Sou eu. Minha filha, às vezes, ela manda para mim, né? Eu tenho um cachorrinho com uma cara de coitadinho. Fala, Deus, sou eu de novo. Tem hora que a gente faz essa carinha de coitadinha. Deus, sou eu de novo aqui. Mas a gente vai buscar a Deus não querendo ouvir, não, amado. É tudo que a gente não quer ouvir. A gente quer ouvir sim, a gente quer ouvir Deus. Ó, eu vou te dar, eu vou te abençoar. Mas, amado, isso não resolve a nossa vida. Porque seria simples demais. Seria fácil demais. E sabe o que seria? Amado, se tudo que nós orássemos fosse sim, essa igreja não caberia, gente. Mas será que essas são as pessoas que Deus está procurando? Porque a palavra de Deus vai dizer que Ele está procurando os fiéis da terra. Os fiéis. Amado, se Deus te desse tudo para você, você nunca seria fiel a Deus. Você seria fiel ao que você recebe, não a que te entrega. Mas o que Deus está fazendo é nós sermos fiel a Ele, mesmo recebendo sim, recebendo não. Deus está trabalhando em nós para que nós possamos crescer espiritualmente e saber que se não veio hoje, eu posso ter esperança, amanhã vai vir. Se não aconteceu hoje, pode acontecer amanhã. Eu não sei, mas eu vou confiar nele que vai acontecer. Mas uma coisa eu sei, a pedra não está mais na porta do sepulcro. Mas uma coisa eu sei, ele não está lá morto. Mas uma coisa eu sei, o anjo já disse, ele não tem que estar aí mesmo, ele ressuscitou. E o anjo declarou com a sua boca, ele ressuscitou. Então, se eu entender isso, eu vou falar, bom, a coisa mais difícil não é só remover a pedra. Se é para alguns difícil remover a pedra, tudo bem. Mas quem estava morto lá, não está mais, isso sim, é para nós considerarmos o tamanho do nosso Deus, a grandeza do nosso Deus, que Ele pode fazer tudo que está morto, reviver na nossa vida. E se você tem alguma esperança que está morrendo, ou já morreu, se você tem algum sonho seu que está morto, está morrendo, amado, começa a confiar em Deus, porque Deus vai te levantar nesta noite, para que você creia e você volte a ter esperança. Veja o seguinte, rapidamente para mim terminar. O Senhor, quando estava indo com aqueles 2 discípulos, e aí ele pega e começa a ministrar a eles. Aí Jesus faz de conta que vai embora. Fala, não, é tarde, fica conosco. E Jesus, tá bom, ficou. E ali eles preparam uma ceia. Como hoje. Mas ainda aqueles homens estavam cegos. Era Jesus que eles estavam levando para comunhão, com pão. Era Jesus que eles estavam convidando para a casa deles. Mas eles não sabiam que era. E Jesus foi. E naquele momento Jesus assume a oração. Jesus assume um momento de consagração a Deus na ceia. E naquele momento diz a palavra que Jesus ora. E Deus começa a orar, o Senhor começa a orar. Diz que os olhos deles se abriram. Só que quando os olhos deles se abriram, eles não viram mais o Senhor na mesa.
Mas quando ele estava com os olhos fechados, ele estava do lado. Mas quando se abriu espiritualmente, Jesus não estava. Eu quero te falar uma coisa, entenda o segredo. Quando você confia em Deus, porque eles falaram assim, nosso coração não ardia. Era um sinal. Ele falava umas coisas, aí eles começaram a ligar. Por quê? Porque o próprio ensinamento do Senhor começou a trazer à memória deles aquilo que eles já ouviram. E por isso que nós precisamos lembrar do que ele disse. Só fez sentido aquele homem ir naquela casa. Só fez sentido aquele homem orar pelaquela ceia e eles abriram os olhos a partir do momento que Jesus trouxe à memória deles quantas ceias eles não tomaram junto ali, quantos momentos não tiveram junto. Jesus trouxe a palavra de volta ao coração deles. E sabe o que eles fizeram? Eles, coração ardendo, eles perceberam que foi Jesus, ele ressuscitou. E diz que eles correram ali para a casa dos 11. Quando eles chegaram lá, quase ninguém fala isso. Nós acabamos de ler. É verdade o que vocês estão dizendo. Simão também encontrou ele. Nós acabamos de ler. Deus se revela aos seus homens, às suas mulheres, aqueles a quem o Senhor ainda quer fazer grandes coisas. Deus podia ter aberto mão. Vocês não querem, vocês estão virando as costas, desanimaram, desistiram? Então tá bom. Não, mas Jesus foi atrás deles, porque Ele não queria que eles se perdessem. Jesus foi falar com Pedro, e ali começa a vir as evidências. Um começa a falar que viu, o outro viu aquilo, o outro já não viu no tubo, e ali começa a fazer sentido. Ei, o que Deus quer fazer hoje é que a sua palavra comece a fazer sentido ao propósito que Deus tem na tua vida. Você precisa trazer uma conexão da palavra de Deus, do que Ele disse, naquilo que você espera, naquilo que você confia, naquilo que você crê. Mas se você andar religioso, se você andar incrédulo, você nunca vai ter experiência com o Senhor, porque a incredulidade vai dificultar tua visão. Você não vai crer no Senhor. Mas a partir da ceia, para nós terminarmos, Hebreus 10:35. Aleluia, Deus. Hebreus 10:35. Portanto, não lanceis fora a vossa confiança, que tende uma grande recompensa. Necessitais de perseverança, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Eu vou ler de novo e vou dizer algo importante para você nesta noite. Portanto, não lanceis fora a vossa confiança, que tende uma grande recompensa. Necessitais de perseverança, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Deus está te ensinando como você alcançar a tua promessa. Deus está ensinando você a ter confiança. Não lança fora sua confiança. Guarda. Você pode perder tudo nessa vida, mas não perca a fé e não perca a confiança. Porque isso vai trazer a verdade, isso vai trazer resultados na tua vida. Uma pessoa sem confiança é o mesmo que aqueles dois estavam fazendo, indo embora, se distanciando de Jerusalém. Era o lugar onde eles tinham que ficar. Mas depois que abriram os olhos, depois que eles viram o que o Senhor fez naquela ceia, para onde que eles voltaram? Eles voltaram correndo para onde eles jamais deveriam ter saído. Eles voltaram para Jerusalém e começaram a anunciar que o Cristo vive. Cristo vive. Sabe o que Deus quer fazer com a tua vida, meu irmão, minha irmã?
Ele quer pegar as tuas coisas que você não consegue dar jeito, que você não consegue resolver. Deus quer que você simplesmente confie, que você tenha fé. Deus vai começar a trabalhar em você. Deus quer a tua vida. Deixa eu falar uma coisa, irmão. Olha quantas pessoas tem aqui. Cada um tem uma vida diferente. Mas cada vida aqui é importante para Deus. Sabe por quê? Porque Deus sabe das tuas limitações, das tuas dificuldades. E Deus quer pegar a tua vida, ó, e mudar, transformar tudo. Porque Ele quer fazer que você declare: Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Ele quer fazer que você testemunhe: Cristo está vivo na minha vida. Olha o que Ele fez na minha vida. Ele me curou, Ele me tirou meus traumas, Ele tirou meu medo. O Senhor abriu os meus olhos, o Senhor me fez voltar de novo a minha esperança, a minha fé. Cristo vive na minha vida. Eu achei que o meu casamento estava perdido, minha vida estava perdida, eu achei que estava tudo perdido, mas Cristo vive. É mais do que virar pedra. É mais do que olhar para dentro de um túmulo e ver. Realmente Ele não está aí. Não. O que Cristo vai fazer na tua vida é o que Deus começou a fazer na vida daqueles dois, que até a ceia eles não estavam percebendo o que estava acontecendo. E eu quero declarar que após essa ceia você vai ter sinais. Os seus olhos vão se abrir. Eu tenho certeza que coisas você vai perceber, porque você vai entender o que Deus... Há uma flecha hoje atirando no teu coração. Sabe qual é a flecha mais importante? Deixa entrar, irmão. Deixa entrar. Lembrai-vos do que Ele vos disse. Quando você estiver em luta e aflição, lembra do que Ele disse. Se você estiver enfermo, lembra do que Ele disse. Quando você estiver desanimado, triste, desamparado, lembra do que Ele vos disse. Porque se você lembrar do que Ele vos disse, a confiança volta, a fé volta, a alegria volta e a vitória volta também. Hebreus 10, 38 ainda vai continuar dizendo: o meu justo, porém, viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. O meu justo viverá pela fé. Mas eu aviso, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Não recue. Está difícil, mas não recua. Está complicado, não recua. Virou tudo do avesso, não recua. Não sabe como vai resolver, não recua. Lembrai-vos do que Ele disse. Deus quer ver essa consistência em nosso coração. Porque tem muitos crentes que recuam na hora que tem que estar firme. Recuam na hora que tem que crer. Recuam na hora que tem que estar firme. Recua na hora que tem que declarar, que tem que profetizar, que tem que tomar posse da vitória. Eles recuam. Por quê? Porque estão vendo a pedra ali, mas isso não significa nada. Para alguns não significaram. Porque aqueles dois que estavam indo no caminho de Emaús, olha como eles estavam tão cegos. Eles mesmos falaram: eu sei que foram alguns lá, viram que a pedra estava removida, viram que não tinha ninguém, mas eles não foram lá para ver. Eles ouviram, mas mesmo assim não convenceu. O que você precisa para que Cristo te convence hoje? Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. O que você precisa, Cristo fazer mais para você. Se Ele já se colocou na cruz, Ele morreu, Ele ressuscitou ao terceiro dia, o que você quer mais? Não há sacrifício maior do que Ele já fez. Não peça mais nada, sendo que Ele já fez tudo por você. O que precisa ser feito não é mais Cristo que vai fazer, é você lembrar do que Ele te disse. Você precisa lembrar do que Ele te disse.
Eu sei que tem algumas pessoas que nunca pegaram aqui. Às vezes até tentou. Ah, mas eu não entendo, pastor. Escute o que eu vou te dizer. Quem está falando com você é o Espírito Santo. Quem já pegou e não entende e sabe o que significa? Você está igual aqueles cegos de Emaús. Cristo estava do lado dele, mas eles não conseguiam perceber que era Cristo. Mesmo não enxergando, continue caminhando com Ele. Mesmo não sabendo quem é, continue caminhando. Os teus olhos vão se abrir. Continue lendo a Bíblia, continue lendo a palavra, mesmo não sabendo, mesmo não entendendo. Vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai buscando, vai orando, vai buscando, vai lendo. Eu não entendo, não é? Amado, eu também, quando comecei a ler a palavra de Deus, eu não entendia nada. Mas uma vez eu fiz uma oração e falei: Senhor, já faz tempo que eu estou lendo aqui, não estou entendendo nada aqui. Abre os meus olhos. Abre meus olhos para que eu possa ver e entender. Amado, parece que assim, ó, caiu a escama. Por quê? Porque Deus de propósito, Ele fechou o meu conhecimento. Mas por que Deus faz isso às vezes? Ele fecha o conhecimento da palavra para que a gente não entenda. Sabe por quê? Deus está te testando. O quanto você quer conhecer e entender a palavra dele. Porque é fácil, amado, chegar aqui, eu não entendo. Eu tentei, não entendo. Não, Deus não quer assim. A palavra, ele disse que nós precisamos ter o quê? Perseverança em crer, perseverança em seguir, perseverança em ler, perseverança em entender. Você tem que querer, você tem que querer, você tem que querer. Você tem que pedir para Deus: Deus, abre os meus olhos. Pai, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Pai, eu não estou entendendo. Cara, se você está numa luta, tem uma situação, às vezes, uma luta que não terminava nunca. Eu falei: Senhor, eu vou parar aqui. Me mostra o que está acontecendo. Me revela, abre os meus olhos. Amado, nós precisamos usar a palavra de Deus ao nosso favor. E aqui nós vemos que vai dizer no 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que não... Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. E a prova das coisas que não se veem. Amado, você quer ter fé? Não tenha fé só quando você enxerga. Quando você vê. Mas fé mesmo, fé de verdade é quando você crê sem ver. Se eu falar assim: não, eu estou vendo aqui, pessoal, estou vendo que tem a ceia aqui. Eu tenho fé que eu estou vendo. Olhando aqui, que tem uma mesa aqui, eu tenho fé. Agora, você consegue ter fé que Cristo é que vai te servir hoje? Você consegue ter uma fé que é o Espírito Santo que está falando com você? Porque aqui está dizendo: olha, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Ou seja, você vai ser provado. E para terminar aqui, 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Não tem como. Você não consegue. Mas a fé, ela vai trazer esperança, confiança. Quando você sabe o que Ele te disse. E eu já te falei. Aqui trata todos os assuntos, aqui tem todas as respostas que você precisa. Quantas pessoas vão buscar a resposta no profeta tal, na profeta tal? Sinceramente, você acha que os profetas que você vê aí por fora vão estar 100% no óleo, 100% na unção? Chegou lá, parece o Google, né?
Revela aí minha vida. Aí o Google Profeta já vai lá e fala para você. Você acha que alguém consegue andar 100%? Virou uma máquina de revelação? Tem certeza? Você é ingênuo se você acreditar nisso. Amado, quando existia o profeta Samuel, os profetas, de vez em quando eles iam na cidade e levaram uma palavra de Deus, uma revelação. Mas as pessoas, elas acham que a palavra de Deus está banalizada. Vamos banalizar aqui, ó. Qualquer um fala, qualquer um faz, qualquer um fala mesmo. Até papagaio fala. Mas falar o que Deus tem para falar, está aqui, ó. Está aqui. Essa é a palavra de Deus. Essa palavra disse que Ele ia morrer e se entregar por nós na sexta-feira de Páscoa, Semana Santa. Mas que no domingo Ele ia ressurgir, ressuscitar. Ela não falhou, ela não falha. Deus não falha com você. Deus nunca falhou. Nesse momento, amado, eu quero que você feche teus olhos. Esse é um culto especial, onde não é nós que temos que nos agradar a nós mesmos. Eu não tenho que sair daqui arrepiado, impactado. Nós temos que glorificar aquele que deu a sua vida por nós. Esse é um tipo de culto que você tem que sair grato, confiante, com fé. Esse é um tipo de culto que você tem que absorver aquilo que o Espírito Santo está falando com você. Que você tem que lembrar da palavra que Ele já disse. Porque se você lembrar do que Ele já disse, eu te digo 100%, tudo vai ficar mais fácil na tua vida. Porque a palavra em si, como está em Isaías 55:11, ela não volta vazia, mas ela se cumpre. Ela se cumpre para aquilo que ela foi enviada. E hoje Deus está enviando uma palavra hoje aqui que é simples. Mas foi o que os anjos quis dizer para aquelas mulheres. Por que vocês estão conturbadas? Por que vocês estão preocupadas? Lembrai-vos só do que Ele vos disse. Sabe, nós precisamos dar hoje o tratamento devido às nossas ansiedades, às nossas preocupações, ao nosso medo. Nós precisamos injetar em nosso corpo uma dose correta daquilo que vai nos curar. E o que pode nos curar é quando nós compreendemos a palavra de Deus, nós entendemos a palavra de Deus e sabemos que ela vai se cumprir, ela sempre se cumpre. O Senhor diz, tudo passará, mas a minha palavra permanecerá para sempre. As pessoas passam, os problemas passam, as lutas passam, as dificuldades vão passar. A tua tristeza vai passar, o teu desânimo vai passar, o momento difícil que você está vivendo vai passar. Mas eu tenho algo importante para te dizer, mas a palavra de Deus não passa. Ela é mesma, ela é poderosa, ela é instrutiva, ela constrói a nossa vida, ela nos liberta, ela nos posiciona, ela nos direciona. A palavra de Deus, ela é vida. Ela é abundante, ela é poderosa. Pare de ouvir o que o mundo tem a dizer, para de ouvir homens e começa a ouvir Deus, e começa a ouvir a palavra do Senhor. Ei, carabalá, sude canta labás. Oh Deus, fala conosco, Pai, continue falando, Senhor, continue. Oh, aleluias. Vamos colocar de pé, eu quero fazer uma oração para a igreja. Esse é um momento de grande reflexão. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Apresente diante do Senhor as tuas causas. Apresente diante do Senhor as tuas lutas.
Por isso que eu estou pedindo para você fechar os teus olhos, sabe por quê? Porque é possível você abrir os teus olhos e não perceber que é Cristo que está falando contigo. É possível você estar andando com Cristo a semana inteira e você não perceber que Ele está do seu lado. Mas é necessário, nós vamos orar e vamos tomar a ceia. E eu creio que essa ceia, ela vai abrir os nossos olhos espirituais. Eu creio que esta ceia é proposital. Ela é diferencial para nós. Eu creio que essa ceia vai nos alimentar. Vai nos conduzir a enxergar aquilo que hoje não estamos conseguindo. Mas lembre-se da palavra de Deus que, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Saia daqui lembrando que você não pode mais caminhar sem fé. Você não pode mais caminhar duvidando. Mas você tem que crer na palavra do Senhor. E ela está sendo liberada, ministrada hoje ao teu coração. Aleluia, Deus. Oh, Senhor. Pai, visita os teus filhos, Pai. Se você que está em alguma dificuldade, algum aperto, eu não vou mandar você vir aqui à frente, mas eu quero que você lembre as promessas de Deus na tua vida. Eu quero que você comece a citar as palavras do Senhor no teu coração, na tua vida. Começa a dizer a tua luta, o teu problema. Começa a dizer a enfermidade. Começa a lançar as palavras de Deus. Começa a lançar a palavra de Deus sobre a causa, sobre os problemas. Começa a lançar a palavra de Deus profeticamente sobre a tua casa, sobre os teus filhos. Começa a lançar a palavra profética de Deus sobre a tua vida. Começa hoje, levantar-se, aumenta a tua fé. Porque a palavra de Deus fala que Ele não se agrada daquele que recua, daquele que retrocede. Não é tempo de recuar, não é tempo de retroceder. Avança no conhecimento, avança no crescimento espiritual. Tenha mais tempo meditando na palavra do Senhor. Sabe que o Senhor falou para Josué. Josué estava deparando com a morte de Moisés. Josué não sabia como enfrentar o gigante, as guerras que ele ia enfrentar. Deus falou assim: não pasme, não tenha medo, não se espante. Deus falou para ele o quê? Medita na minha palavra, de dia e de noite. Medita na minha palavra, de dia e de noite. Medita na palavra do Senhor, de dia e de noite. Isso vai te dar coragem. Isso vai te dar determinação. Isso vai te dar fé. Ei, se posiciona, igreja. Se posicione. Não deixa a tua mente fazer você recuar. Não deixa a tua mente fazer você desistir. A carne vai falar para você: você não vai conseguir, desista. Mas você hoje, nesse culto, você vai tomar uma postura nova, diferente. Você vai dizer: eu não vou recuar, eu não vou desistir, eu não vou desanimar, eu não vou me abater, porque eu lembrei hoje da palavra do Senhor, que Ele diz que Ele não se agrada daquele que retrocede. A palavra do Senhor, ela me diz: sem fé é impossível agradar o Senhor. Aleluia. Oh, aleluia, eu creio, Deus. A palavra do Senhor vai dizer para nós que aquele que crê, os sinais os seguirão, e Ele fará maravilhas, prodígios e maravilhas em nome do Senhor. Continue crendo, continue declarando, continue pedindo mais força, mais fé. Lembre da palavra: não lance fora a tua confiança. Não lance fora a tua confiança.
Confia, confia, mesmo que todos estejam dizendo não vai dar, você é o que não pode desistir da tua promessa. Você é o que não pode desistir do teu sonho. Você é o que não pode desistir da tua casa. Você é o que não pode desistir dos projetos e dos planos de Deus para a tua vida. Deus está te levantando hoje. Deus está consolidando hoje essa vitória nas tuas mãos, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor.